E hoje é dia de estreia, senhoras e senhores. Santos e Vasco, Vasco e Santos. Jogo válido para a rodada inaugural do Campeonato Brasileiro da Série A 2025. Graças a Deus estamos de volta. E o Santos que vai encarar novamente a equipe do Vasco da Gama, que já teve uma grande polêmica. E vai ter um aperitivo a mais, né? um toque mais especial, porque teremos também Fábio Carille no comando da equipe de São Januário. Vai ser o primeiro reencontro do ex-técnico do Santos. O Santos que inclusive teve o ex-técnico como o grande precursor aí, o comandante da equipe que acabou sendo campeão da Série B e nos trouxe de volta à Série A. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, né? Santos e Vasco, Vasco e Santos, jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo esse que vai acontecer às 18h30 lá em São Januário e terá também a transmissão da Cazé TV, canais Premier e, claro, né, TV aberta na Record TV. Senhoras e senhores, eu sou o Diego Tenório, esse é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão. Só lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, que isso é muito importante. E se você já for inscrito, compartilhe esse conteúdo aí, deixe um comentário, que é muito importante aí para que ajude esse conteúdo a chegar a muito mais torcedores do Santos Futebol Clube. E antes de mais nada, gente, eu sei que eu tô sumido, mas foi por uma boa causa. Agora tô de volta e vamos pra cima, que hoje tem peixão. Vamos para as novidades aí. A equipe do Vasco da Gama, equipe do Rio de Janeiro, equipe de Fábio Carille, que durante um tempo, acreditem se quiser, o Santos brincou muito nas redes sociais e a torcida chamando de os Piratas do Carille ou Pepe Carille, né, devido a uma sequência muito bacana que o Santos teve aí na Série B logo no início aí. O Vasco que teve um ano de 2024 tranquilo e almeja aí novos ares, né, coisas maiores em 2025, ou pelo menos aí se manter na parte de cima da tabela nesta temporada, né? O Vasco que teoricamente não tem nenhum problema para encarar o Santos no primeiro momento, né, em relação a jogadores, né, nenhum problema assim sério, vamos assim dizer. E o Santos, falando por si só, após retornar à elite do futebol brasileiro, após ter sido campeão da Série B, chegou à semifinal do Campeonato Paulista e teria aproximadamente quase 20 dias de preparação para esse jogo de hoje. Inclusive o Santos ainda fez um amistoso contra a equipe do Coritiba lá no Major Couto Pereira, com a presença de Neymar, mesmo machucado. Ele que inclusive não irá jogar também por estar machucado ainda, né, daquela conversa toda que deu na semifinal do Campeonato Paulista, mas esteve presente lá em Curitiba, mas hoje não estará. O Santos que deve ter também alguns desfalques, né? O Santos não vai poder contar com o Soteldo, né? O Soteldo está fora, mas o Santos também terá, não poderá contar com o Soteldo nem com o Neymar Júnior. Porém, né, teremos a estreia de dois argentinos, né? Álvaro Barreal e Benjamin Roleiser, né? Eu gostaria muito, eu espero que o Pedro Caixinha faça esse encaixe desse atleta. É um atleta que se mostrou muito versátil, muito interessante, mas que o escala de meia, centralizado, de frente para o gol. É assim que eu acredito que ele vai render bastante. Eu estou falando de Benjamin Roleiser, mas Álvaro Barreal também tem impressionado nos treinos e pode render bastante para o Santos, né, futebolisticamente falando. Então, para que a gente consiga aí ter uma ideia da equipe do Santos, a provável escalação: Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na direita, Zé Ivaldo e Gil na dupla de zaga e Escobar na lateral esquerda. Dupla de volante, a mesma do Paulistão, João Schmidt e Gabriel Bontempo. E as estreias de Álvaro Barreal por um lado, Roleiser de outro e Guilherme e Tiquinho Soares. Esta é a equipe do Santos que irá enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Jogo válido pela primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro Série A. Lembrando, né, que o Santos não vai contar com o Neymar, porque está com aquele problema muscular na coxa esquerda. Soteldo, que sentiu dores no músculo adutor da perna direita, também foi poupado. Aderlan, que está na fase de transição, programado. Zé Rafael, que foi anunciado, mas não estreou ainda porque se recupera de uma cirurgia na coluna. E o Souza, né, por lesão no tornozelo direito, né? Meus amigos, temos bastante desfalque também, né? Outra coisa muito importante aqui pra gente falar é a escalação do Vasco da Gama, né? O Vasco de Fábio Carille, que vai ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemas e Lucas Pinton, Hugo Moura, Paulinho, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Veguete, perigoso Veguete. Vocês têm que tomar muito cuidado. O Vasco que deve entrar no 4-2-3-1,
diante da equipe do Santos, formando uma linha de 3 com Felipe Coutinho centralizado, Garré na direita e Nuno Moreira na esquerda e Veguete de centroavante. Já o Santos deve entrar no seu tradicional 4-3-3 com, deixa eu só confirmar aqui o desenho tático, com João Schmidt centralizado, Gabriel Monteiro um pouco mais adiantado, Álvaro Barreal flutuando, Guilherme na esquerda, Tiquinho centralizado e Roleiser caindo pelo lado direito, por ele ser canhoto, né, para poder fazer o corte para dentro ali, de repente bater pro gol, fazer um cruzamento. Essa é a equipe que vai encarar aí o Vasco da Gama. E claro, né, teremos aí o trio de arbitragem formado por Rafael Rodrigo Klein, assistente número 1, Rafael da Silva Alves. Rapaz, o pessoal gosta de Rafael, hein? Assistente número 2, Michael Stanislau, nome difícil, do Rio Grande do Sul. Ambos, tá? O trio é do Rio Grande do Sul. Mas o quarto árbitro é o Jefferson Ferreira de Moraes, que é de Goiás. E o VAR será Rafael Trace, de Santa Catarina. Meus amigos, esses serão os caras, eu espero que não comprometam aí o jogo do Santos nesta temporada aí. O Santos, que inclusive tem algumas curiosidades, né? O Santos e o Vasco já se enfrentaram ao todo 129 vezes. O Santos tem 46 vitórias, enquanto o Vasco tem 45. Então ele está muito equilibrado o duelo, né? Além disso, né, 38 partidas já terminaram empatadas entre os clubes, né? Lembrando que, até mesmo sendo repetitivo, vai ser a estreia do Santos contra o Fábio Carille. E tem todo um trabalho especial. Ele que inclusive deu uma entrevista recentemente ao GE, falando que aquele convite do Corinthians acabou atrapalhando o trabalho dele, o desenvolvimento dele na equipe do Santos, porque depois disso as coisas começaram a desandar de certa forma, né? Fato é que o Santos vai para cima e eu acredito que faremos um bom jogo. Não dá para dar um palpite, porque eu não sei exatamente como está jogando a equipe do Vasco. A gente está acompanhando mais o futebol paulista e a partir de agora vamos acompanhar as demais equipes no Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que será um jogo equilibradíssimo, mas não vou me arriscar em um placar. Mentira, gente, eu não consigo. Como todo santista, 1 a 0 é goleada e é o que eu estou torcendo para o Santos ir lá e vencer esse jogo e começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Pedro Caixinha está tendo todo o tempo do mundo para treinar a equipe. Queremos ver evolução, hein? E para você que me assiste aí, qual o seu palpite para o jogo de hoje? Gostou da escalação? Comenta aqui. Aquele abraço, até daqui a pouquinho, se Deus quiser, com o pós-jogo de, quem sabe, uma vitória do Santos, né? Grande abraço. Fui.